1 Reis, capítulo 22, versículo 7. Diz assim a Escritura Sagrada: Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Meus irmãos, eu queria começar essa meditação com uma pergunta. E a pergunta é: que tipo de pessoa você prefere? Que tipo de pessoa você prefere que esteja ao seu lado, ou que você tenha comunhão, ou que você tenha contato? Aquela pessoa que fala a verdade na sua frente, ou aquele que não fala nada para não constranger você? Que tipo de pessoa você prefere? Aquele que fala a verdade, ou aquele que diz: não vou falar porque senão eu vou constranger? Já aconteceu de uma pessoa estar com está comendo e de repente ficou alguma coisinha no rosto e a pessoa fica sem graça de falar: olha, você está com a boca suja. Quem você prefere que esteja do seu lado? Geralmente, meus irmãos, aquele que não fala na sua frente para não constranger, ele fala depois nas suas costas. Já viu gente assim? Não vou constranger, mas depois: você não viu fulano de tal como estava? As pessoas não querem constranger, e por não querer constranger, muitos não falam mais a verdade. Mas para ajustes, sempre se faz necessário uma palavra verdadeira. Para ajustes, sempre é necessário confronto. Para ajustes, sempre é necessário conserto. Fazendo uma outra pergunta: que tipo de igreja você prefere? Aquela que fale a palavra de Deus, ou aquela que motive a sua vida para a semana? Que tipo de igreja você prefere? Por que eu estou falando isso? Porque algo novo está surgindo no meio das igrejas. Isso não é novo, mas está chegando à maioria das igrejas. Muitas igrejas estão aceitando uma teologia que é a teologia do coach. Quem já ouviu falar? A teologia do coach, meus irmãos, visa substituir a pregação do evangelho por palestras de orientação profissional, motivacional, de autoajuda. Nós vemos muitos aceitando essa teologia do coach. E o que diz essa teologia? Alguma das frases que eles gostam, e até tem um livro que fala sobre isso. O livro é: Você é o ponto fraco de Deus. Quem já ouviu essa frase? Você é o centro do coração de Deus. Você nasceu para ser feliz. Meu irmão, não tem nenhum problema em você ser feliz. Mas o problema é que nós mudamos a Escritura para de repente trazer alguma coisa agradável aos ouvidos e ao coração. A teologia do coach serve para alimentar o ego de uma pessoa e não confrontá-la com a palavra de Deus. Esse é um problema. Que tipo de pessoa, ou melhor, que tipo de mensagem você prefere ouvir? Que tipo de profeta você prefere ouvir? Essa é a pergunta. Alguém que fale a verdade, alguém por não querer magoar, não diz nada. Quem você prefere? Meus irmãos, estamos aqui numa passagem muito interessante da palavra de Deus. O contexto dessa passagem é de guerra. Isso aconteceu mais ou menos por volta do ano 850 a.C., quando os reinos, tanto do sul e do norte, estavam separados. E nesses reinos havia o rei Josafá, como sendo do rei do sul, e aí vemos também Acabe sendo rei em Israel. Esses reis, meus irmãos, estavam distantes, porque havia uma divisão no reinado depois de Davi. Agora, quando nós vemos o rei Josafá e o rei Acabe, eles resolvem fazer o quê? Uma junção. E o contexto dessa passagem: o rei de Israel, ele desejava conquistar uma cidade, Ramote-Gileade, e essa cidade estava com os sírios. No passado, Ramote-Gileade havia sido uma das cidades de refúgio. É muito interessante a história da cidade de refúgio na Bíblia. Não dá para nós conversarmos e falarmos sobre ela agora, mas agora essa cidade pertencia à Síria. O rei Acabe, ele guerreou contra a Síria, e ao guerrear contra a Síria, ele ganhou a Síria em 2 batalhas.
Porém, na segunda conquista, ou na segunda batalha, ele faz um acordo com o rei da Síria, ao invés de destruí-lo, Ben-Hadad. E o acordo era: olha, você vai fazer o seguinte, eu deixo você vivo, mas você me entregue a terra de Ramote-Gileade. Faça isso, eu deixo você vivo, mas me entregue essa terra. Quando chegamos no capítulo 22, já haviam passado 3 anos desde que havia feito esse acordo. E aí Acabe, agora rei de Israel, disse: olha, eu fiz um acordo com a Síria, mas ele não cumpriu o acordo. O que eu vou fazer? Eu vou lá guerrear e vou tomar a terra de Ramote-Gileade. E nessa hora ele chama o rei de Judá, e ao chamar o rei de Judá, ele diz assim: você quer sair à guerra comigo? Então nós vemos essas 2 nações, tanto Judá como Israel, se juntando para guerrear contra os sírios. E ele chama: vem guerrear comigo. E Josafá disse: tudo bem, eu vou guerrear contigo, mas com uma condição. E qual a condição? Vamos consultar ao Senhor. Aqui vemos, meus irmãos, que de fato o rei Acabe diz: está certo, vamos consultar o Senhor. E eu vou chamar os profetas para consultarmos ao Senhor. E Acabe chama quantos profetas? 400 profetas. Chama 400 profetas, e esses profetas, eles vêm e começam a profetizar para o rei Acabe coisas boas, dizendo: vá, que tu serás bem-aventurado, vá, que a vitória é sua. Coisas boas para o rei, e o rei gostou do que ele estava falando. E ele foi contando todos aqueles profetas, falando a mesma verdade: vá, que tudo vai dar certo. Nesta hora, de repente, nós vemos no texto bíblico Josafá, o rei Josafá, olhando todos aqueles profetas profetizando coisas boas. Ele desconfia e diz: olha, tudo bem que 400 profetas profetizaram coisas boas, mas eu queria fazer uma pergunta, e é justamente a pergunta do versículo 7 que nós lemos. Será que ainda, acaso, não há algum profeta do Senhor para consultarmos? Meus irmãos, o tema deste sermão é: há algum profeta do Senhor para consultarmos? Existe aqui? Meus irmãos, que pergunta é esta? Essa pergunta inquieta o nosso coração. 400 profetas profetizando e não era o suficiente. Será que existe ainda, não existe algum profeta para consultarmos ao Senhor? Ou seja, será que não tem algum profeta do Senhor que tem profetizado, tem falado, tem aconselhado a palavra do Senhor? Será que não existe essa pessoa? Meus irmãos, naquele tempo havia necessidade de profetas do Senhor. E eu creio que nós vivemos ainda um tempo com uma grande carência de alguém que fale a palavra do Senhor. O que mais a igreja precisa é de alguém que diz assim: olha, eu vou lá porque aquela pessoa tem uma palavra de Deus, uma palavra de confronto, uma palavra do Senhor. E eu creio que é disso que a igreja precisa. O que podemos, meus irmãos, aprender com este texto e sobre a carência de profetas na nossa época? Em primeiro lugar, meus irmãos, a carência de profetas, e a pergunta que eu fiz ao meu coração: por que uma carência de profetas? Há uma carência de profetas por causa das alianças mal feitas ou alianças erradas. Aqui, meus irmãos, estamos falando de 2 reis, o rei de Israel e o rei de Judá. Estamos falando de Acabe, estamos falando de Josafá. Quando olhamos, meus irmãos, para o rei de Israel, ele fez uma aliança errada com Ben-Hadad, rei da Síria. Tudo aconteceu porque o rei Acabe não obedeceu um preceito, uma ordem de Deus. Se nós formos para Deuteronômio capítulo 7, até mesmo o capítulo 20 fala sobre isso. A ordem era: quando vocês conquistarem uma terra, não façam aliança
com nações estrangeiras. Não faça aliança, destrua completamente. Mas aqui o que nós vemos é que Acabe fez aliança com o inimigo e Deus o condenou. Se você olhar, mantenha a sua Bíblia aberta, 1 Reis capítulo 20, versículo 42, assim diz o Senhor: porquanto soltaste o homem que eu havia condenado, agora a tua vida será em lugar da vida dele, e o teu povo em lugar do povo dele. Meus irmãos, o problema é que Acabe fez aliança com a pessoa errada. Isso é triste, meus irmãos, vermos esse quadro. Mas não somente ele, é verdade que Acabe errou, mas o rei Josafá também errou. Aqui, meus irmãos, o rei de Judá, Josafá, faz também uma aliança errada. E faz aliança com quem? Com o rei de Israel. Josafá era um bom rei, é verdade, se você for ver a história dele, mas aliou-se com Acabe por laços de casamento. Essa mesma história está no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 18, diz que Josafá aparentou-se com Acabe. A história diz que seu filho Jeorão casou-se com a filha de Acabe, Atalia. Então eles fizeram um acerto, e ao fazer esse acerto, depois que novamente se encontrou com Acabe, Acabe o persuadiu a subir contra Ramote de Gileade. Foi isso que aconteceu. Talvez ele pensou, Acabe, olha, Deus já destruiu essa cidade 2 vezes, e agora estando com Josafá, a vitória vai ser certa. Mas o certo é que por causa do que Acabe fez, ele já tinha perdido a oportunidade, e quem estava entrando nessa história também era o rei Josafá. Esse é o problema, meu irmão. Fazer aliança com pessoas erradas. De repente, aí ele diz: olha, Josafá, vai comigo. E Josafá se sentiu constrangido porque havia um parentesco. E esse parentesco fez com que Josafá também se sentia envolvido nessa situação e disse: vamos juntos. Meus irmãos, devemos ter cuidado com as alianças que nós fazemos. Há pessoas que foram abençoadas por Deus no passado, mas as bênçãos do passado não são referenciais para a bênção do presente. Devemos tomar cuidado com isso. Josafá estava muito envolvido com um homem abençoado no passado, mas agora ele estava fora da vontade de Deus. Mas mesmo assim, sem ter o que fazer, ele disse: tá bom, eu vou com você. 1 Reis capítulo 22, versículo 4. E o rei Josafá estava envolvido demais para fugir dessa responsabilidade pela aliança que havia feito. Meus irmãos, aprendemos a primeira verdade: tome cuidado com as alianças que você faz. Muita gente se envolve em alianças irrefletidamente e depois fica escravo desta aliança. Assim acontece na política, mas também assim pode acontecer no meio da igreja. A igreja que deveria ser um lugar de adoração somente, mas muitas vezes se torna um lugar de alianças sem a direção de Deus. Devemos tomar cuidado com isso, meu irmão. Com quem que você está andando? Que aliança você tem feito? Deus quer te usar como profeta nesta época do Senhor. Mas você precisa procurar alguém que é mais crente do que você. Amém? Que ame a Deus mais do que você. Porque de outra forma, meu irmão, você não vai aguentar. É preciso que nós venhamos tomar cuidado com as alianças que estamos fazendo. Amém? Essa é a razão de termos poucos profetas verdadeiros na nossa época. Em segundo lugar, a carência de profetas é por falta de discernimento de qual é a palavra do Senhor. Ou melhor, qual profeta está profetizando a palavra do Senhor? Sem poder escapar do rei Josafá, do rei Acabe, Josafá aceitou o convite com uma condição: vamos consultar a palavra do Senhor. Acabe concorda e chama os seus profetas. Os profetas chegam, aí eles profetizam favorável a ida aos reis à guerra. Acabe se dá por satisfeito, mas o rei Josafá não. Amém. Graças a Deus por isso. Josafá, desconfiado, achando que havia alguma coisa errada, ele diz: não podemos consultar alguém ainda, algum profeta do Senhor. A palavra consultar no original quer dizer assim: recorrer, buscar. Então,
E de repente, naquela hora, o rei Acabe diz: olha, assim, há ainda um profeta, versículo 8 do capítulo 22, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, eu não gosto dele, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. E o nome deste profeta é Micaías. Aqui vemos 3 verdades, meus irmãos. Quando a Josafá pergunta: há alguém ainda que podemos consultar algum profeta do Senhor? 3 verdades. A primeira verdade é que existe ainda alguém. Meus irmãos, isso que anima o meu coração. Às vezes nos sentimos sozinhos, às vezes você pode se sentir sozinho, mas há ainda um. Aleluia. Há alguém que é guardado pelo Senhor e é profeta do Senhor. Então, em primeiro lugar, ainda há um profeta. Segunda verdade, esses são poucos. Somente um, ao contrário dos 400. E ainda a terceira verdade, ele não é bem quisto por causa daquilo que profetiza. Olha, ele não é muito famoso, não. Ele não está na rede social. Ele está no anonimato. E às vezes sozinho. Meus irmãos, o profeta do Senhor, ele nunca está em muitas festas, porque ele prega a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor geralmente é confronto. O profeta do Senhor não profetiza para agradar os ouvidos do homem, mas ele profetiza a palavra do Senhor para agradar o Senhor. Nós devemos sim tomar cuidado, porque vivemos uma época em que parece ser status, ser evangélico. Eu não sei se você conheceu a época que ser evangélico era difícil. Eu pastorei uma igreja no interior de Minas Gerais, na Zona da Mata, onde havia um pastor, 40 anos de ministério. E eu fui substituir aquele pastor naquela igreja, e ele contava que uma das congregações, ele foi lá pregar o evangelho, e o padre daquela cidade saiu para tirar pedras nele. Porque ali não podia pregar o evangelho, evangélicos não podiam entrar. Hoje não. Hoje nós vemos aí evangelhos na política, em todo quanto lugar, e às vezes até status. Aqui, Acabe disse: eu não gosto dele, porque ele só fala mal de mim. E Josafá disse: olha, Acabe, não fale assim, não fale deste modo, vamos consultá-lo. Então resolveram chamar o profeta desprezado pelo rei e pelo povo. O profeta chamado Micaías, e olha comigo, no hebraico Micaías significa aquele que é semelhante a Deus. Opa, eu quero uma pessoa desse jeito do meu lado. Oh Jesus, estar do lado de alguém que tem um nome desse, ele só pode ter a intimidade com Deus. Eu preciso andar com gente assim. Micaías era considerado por Acabe um profeta negativo, por isso ele era odiado por dizer a verdade. Logo, as palavras de Micaías não tinham importância para o rei Acabe, pois não era o que Acabe queria ouvir. Este profeta nem mesmo era consultado, por isso estava no esquecimento, abandonado, deixado de lado, meu irmão, por ele falar a verdade. Aqui aprendemos 2 verdades a respeito de Josafá e Acabe. Essas verdades é a seguinte: Josafá queria ouvir somente a um profeta que falasse a palavra verdadeira do Senhor. É isso que Acabe, ou melhor, que Josafá queria. Mas para Acabe, qualquer palavra que falasse ao seu coração servia. Aqui havia diferença entre eles. Josafá, meus irmãos, ele tinha um entendimento diferente sobre a palavra do Senhor. Mas para Acabe, qualquer palavra que acarinhasse o seu ego, era bem-vinda. Aqui nós vemos uma outra diferença. Josafá desconfiava da palavra da multidão, mas Acabe acreditava que a voz do povo é o quê? É a voz de Deus. Quem já ouviu esse ditado? A voz do povo é a voz de Deus. Meu irmão, lê do engano. Aqui Acabe estava com o povo, a multidão, mas Josafá disse: não é isso que eu quero ouvir e preciso ouvir. Meu irmão, era uma loucura o que Acabe estava fazendo.
deixar de ouvir um profeta por quem Deus falava e dar ouvidos a profetas que agradavam aos ouvidos. Acabe, quem ele representa? Ele representa aqueles que querem viver de aparências. São aqueles que querem discutir opiniões com seus apoiadores. Já viu isso? Vamos discutir uma opinião? Vamos. Mas quem é a favor de mim aqui? Porque é com ele que eu quero discutir. Opa, o que é isso? Não há discussão quanto aos apoiadores. Muitos fazem como Acabe, que faz uma pergunta em que a resposta já está embutida. Diz assim: olha, eu irei guerrear, o que você acha? De outra forma, ele estava fazendo perguntas que querem apenas confirmar o que já havia decidido no coração. Olha, Deus, eu vou fazer isso e agora me abençoe, Senhor. E pessoas querendo que Deus abençoe aquilo que Deus não abençoou. Isso é triste, meu irmão. Abençoar coisas que Deus não disse para você fazer. E já ouvi gente aí que diz assim: olha, não tem ninguém para me abençoar, então eu mesmo me abençoo, e põe a mão na cabeça. Meu irmão, que tempo nós vivemos. Precisamos, meus irmãos, de agirmos e termos discernimento da palavra do Senhor. Muitos aí querem somente um empurrão, e que não falta neste mundo, o que não falta é gente para empurrar. Vai lá, vai dar tudo certo. Vai, faça o que o teu coração deseja. Regala a tua alma. Muita gente vive desta forma, meus irmãos. Devemos tomar cuidado. Há necessidade de discernir a palavra do Senhor, o caminho do Senhor, a forma que o Senhor quer que venhamos andar. Amém. A pergunta há algum profeta de Deus nesta noite, na qual se possa conhecer a vontade do Senhor? Amém? Há profetas aqui nesta noite. Deus quer levantar profetas. Aonde a vontade do Senhor, a palavra do Senhor vai ser transmitida neste tempo de escassez. Amém? Em terceiro lugar, porque a carência de profetas do Senhor? Pela falta de zelo e temor para com a palavra do Senhor. Veja bem, logo que foi chamar Micaías, se você observar 1 Reis, capítulo 22, versículo 13, o mensageiro já chegou chamando Micaías e dando a dica. E ele chegou para Micaías e disse: olha, Micaías, vem cá, o rei Acabe mandou te chamar para que você venha profetizar, mas olha aqui, eis que a palavra dos profetas a uma voz são favoráveis ao rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Olha que interessante. Chame lá Micaías. Aí o mensageiro foi lá e disse: olha, deixa eu já te contar aqui, todo mundo, tem 400 profetas lá que profetizaram, que vai dar tudo certo. Micaías, faz o seguinte, acompanha a multidão, fala também que vai dar tudo certo, faz dessa forma. Você está esquecido aqui, Micaías, ninguém ouve o que você diz. Quanto tempo que você está aqui? Quem sabe seja a oportunidade de você falar alguma coisa boa e o rei se agradar de você. Foi isso que ele fez. Note que a preocupação do mensageiro não era com a verdade da palavra do Senhor, e sim que Micaías concordasse com as palavras dos outros profetas. Todos já haviam sido profetizado favorável ao rei. O rei não gostava de Micaías, por quê? Porque Acabe julgava as profecias não por serem verdadeiras ou não, mas por serem favoráveis a ele ou não. Assim que nós vemos Acabe julgando as profecias. Se elas eram favoráveis a ele ou não, ele aceitava. Não se elas eram verdadeiras ou não. E aqui nós vemos, meus irmãos, que quando o profeta Micaías chegou, sabendo o que os outros profetas já haviam profetizado, ele chega e diz de uma forma cômica. E eu imagino aqui, eu gosto de olhar as escrituras e de repente imaginar a cena. Micaías entrando e 400 profetas ali, o rei Josafá e o rei Acabe, e todos esperando que ele profetizasse. Eu imagino talvez
Micaías olhando para os outros profetas e fazendo aquele sorriso e diz: olha, porque é isso que diz a Bíblia, vai nessa e tu irás vencer. Faze isto, ó rei, do que os profetas estão dizendo, vai. Você que é filho aqui, já ouviu alguma vez você contrariar sua mãe e a sua mãe diz assim: vai filho, você quer ir? Vai. Você foi? Micaías disse: olha, já que você insiste, irei falar a verdade. No versículo 19 diz que ele tem uma visão do trono de Deus. A diferença do trono dos reis e do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, é isso que nós vemos aqui, meus irmãos. Imediatamente disse a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é: olha rei, tu não vais conseguir vencer a guerra. E ainda mais, as ovelhas irão ficar sem o seu pastor. E a profecia, a palavra do Senhor é: não faça isso porque não vai dar certo. Isto porque havia uma palavra de engano na boca de todos os outros profetas. Meus irmãos, palavra do Senhor é algo que nós precisamos na nossa época, meus irmãos, termos temor para a palavra do Senhor. Muitos não temem mais a palavra do Senhor. O profeta verdadeiro, ele sempre teme a palavra do Senhor. Amém? E é disso que a igreja precisa. Em quarto lugar, meus irmãos, e último lugar, porque a carência de profetas? A carência de profetas do Senhor pelo preço que paga o profeta por falar a palavra de Deus. Está bem visível isso no texto. Quando o profeta Micaías disse que estas palavras, imediatamente, no versículo 24, nós vemos que um profeta bateu na boca dele, ou seja, deu um murro na boca de Micaías e disse: por onde saiu o Espírito do Senhor de mim para falar por ti? Quando foi que aconteceu isso? Ou seja, não foi nem o rei, foi o outro lá que chegou e bateu na boca dele, por ter falado a palavra do Senhor. E o que o profeta Micaías fez? Nada. Segundo o texto, Micaías somente voltou-se novamente para a palavra do Senhor. Porque alguém, meu irmão, firmado na palavra do Senhor, ele não se desvia do propósito. Ele não fica com mimimi quando alguém bate nele. Ele sofre afrontas e continua firme no Senhor. O problema é quando você não está muito na palavra do Senhor, qualquer afronta: eu não levo o desaforo para casa, eu sou crente, mas... Meu irmão, o profeta do Senhor é diferente. Levou o murro, ele se voltou para a palavra do Senhor. Tanto que diz aí no versículo 25: logo saberá, respondendo aquele outro que bateu na boca dele, você descobrirá quando estiver apavorado, procurando um lugar para se esconder. Em outras palavras, está dizendo assim: olha, quando foi que aconteceu isso? Outro profeta deu um murro na boca dele e disse: olha, você vai saber, porque você vai sair correndo de um lado para o outro, porque a palavra do Senhor é verdadeira. Ele se firmou na palavra do Senhor, meus irmãos, é disso que precisamos. É claro, é evidente que você vai sofrer afrontas, mas fique na palavra do Senhor, isso será bênção para você. O rei Acabe, não gostando da palavra do profeta, disse: jogue ele na cadeia. Se você verificar o versículo 27 do capítulo 22 de 1 Reis: levem Micaías daqui, entreguem-no ao governador da cidade com este recado: lançai este homem na prisão e alimentai-o com uma quantidade mínima de pão e água, até que eu retorne, são e salvo da batalha. Meu irmão, olha só a pretensão de Acabe. Já que é isso que você está falando, leve ele, prenda ele, e dê pão e água, e o mínimo ainda, passar fome, até que eu volte são e salvo da batalha. Meu irmão, que afronta, alguém falando a palavra de Deus e recebendo esta afronta. A pergunta é: o que Micaías fez? Nada. Ele simplesmente retornou à palavra do Senhor. Aleluia, meu irmão. Profeta do Senhor, ele sempre olha para a palavra do Senhor. Ele não fica brigando com um e com o outro, ele retorna à palavra do Senhor.
Tanto é que em 1 Reis capítulo 22, versículo 28 diz: se voltares são e salvo, é porque o Senhor Yahvé não falou pela minha boca. Meus irmãos, é simples. Se isso acontecer de fato, é que o Senhor não falou pela minha boca. Ele não precisa se defender, porque ele sabe em quem tem crido. Aleluia. Ele estava, meus irmãos, valente nesta confiança. Se você voltar em paz para casa, não foi o Senhor que falou. Meus irmãos, nós precisamos de profetas assim. Não somente profetas da palavra, mas também profetas que põem à prova a palavra do Senhor, mesmo que ele seja afligido. Aqui ele falou a palavra do Senhor e pôs à prova a palavra do Senhor. E aqui vemos que ele agiu desta forma. Aqui vemos Acabe como um homem de um coração obstinado, rebelde. Acabe só queria satisfazer seu próprio ego, seu desejo. Por isso, ele não deu ouvidos à profecia, lançou o profeta Micaías no cárcere, não quis ouvir a profecia. E ele diz: olha, eu vou ser um estrategista, nada vai me acontecer, eu irei voltar em paz para casa. Qual foi a estratégia, meu irmão? Se você verificar, a estratégia dele de guerra foi o seguinte: olha, eu vou disfarçado para a guerra. Olha a estratégia de alguém que é tolo, de alguém que não quer ouvir a verdade. Eu vou me esconder no meio da guerra, porque os reis iam com os vestes de reis. Mas ele diz: não, eu vou, já que eu estou com outro rei aqui, o rei Josafá, eu vou desta forma. Ele queria, meus irmãos, de uma forma burlar a palavra de Deus. Olha, como um soldado comum, ninguém vai me achar. Quem sabe eles vão querer perseguir o rei, mas eu vou disfarçado aqui, no meio da multidão. Muita gente se disfarçando aí, dizendo que é cristão. Mas Deus vela pela sua palavra para cumprir. Amém? Olha só, havia uma ordem do rei da Síria, versículo 31, e a ordem do rei da Síria era para que naquela guerra capturar somente o rei Acabe. Ou seja, ele não vai nem grande nem pequeno, vai direto no rei Acabe, eu quero pegar ele. E aí, meus irmãos, começou o combate, e no meio do combate, Josafá, que foi com as suas vestes de rei, no meio do combate, eles viram alguém com vestes de rei, é ele que é Acabe, e saíram correndo para pegar o rei Josafá. E ao correr atrás do rei Josafá, perseguindo, querendo acabar com ele, ele deu um grito e diz: olha, eu sou o rei Josafá. E eles perceberam, aqueles soldados, que aquele homem era quem? Não era o rei Acabe, era o rei Josafá. E deixaram de perseguir quem? O rei Josafá. Mas como que eles iam descobrir o rei Acabe se ele estava disfarçado no meio de quem? De todos os soldados. Meus irmãos, é muito interessante essa história. De repente, um soldado, se você olhar comigo o versículo 34, eu vou ler o texto. Naquele momento, um soldado lançou uma flecha, sem um alvo específico, contra o exército inimigo, e ela atingiu o rei de Israel nas juntas de sua armadura. Meu irmão, a flecha chegou nele. É muito interessante. O rei lá disfarçado, porque não queria morrer, e de repente alguém atirou uma flecha, e aquela flecha foi exatamente no rei Acabe. A história conclui, meus irmãos, que o rei Acabe, ele começou a sangrar muito, puseram ele em pé lá no carro, mas no final da tarde ele já estava morto. E ele estando morto, todos fugiram, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E a palavra do profeta Micaías se cumpriu integralmente. Meus irmãos, o que nós vemos aqui um profeta do Senhor contra 400 profetas que profetizam que é bom. Eu não sei o que você tem como servo de Deus imaginado sobre a nossa época ou sobre o nosso tempo, mas eu quero que você, atentando para a palavra do Senhor,
venha lembrar que os nossos dias não são dias bons, são dias maus. E precisamos buscar ao Senhor. É preciso ajuste, meu irmão, é preciso acerto. É preciso nós recorrermos à palavra do Senhor. É preciso que façamos isso, mesmo que você seja alguém que venha a ser esquecido da multidão. Nunca mais ouvimos falar do profeta Micaías na Escritura. Nunca mais ele é citado, mas a sua história é relembrada como profeta que falou a palavra de Deus num tempo de interesses diferentes da palavra do Senhor. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo, exortando a Timóteo, diz: haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Homens que de repente trocam a verdade de Deus. Fábula, meu irmão, no dicionário representa um conto alegórico, é uma narrativa com o objetivo de passar uma lição moral, é uma narrativa mentirosa, imaginária, até mesmo mitológica. Tem gente que acha que pode ser crente assim, mas não, meus irmãos, não podemos trocar a palavra de Deus por fábulas. Nós devemos pedir a Deus profetas como Micaías, que falarão fielmente a palavra do Senhor, não importando se as pessoas vão aceitar ou não. Este é o profeta, mensageiro, porta-voz do Altíssimo, que falará somente aquilo que recebeu de Deus, para a glória dele. Amém. A pergunta é: algum profeta nesta noite para consultar a respeito de Deus? Olhe para o seu irmão. Não espere que este profeta seja somente o pastor da igreja. Há um sacerdócio universal de todos os santos. Você pode ser esse porta-voz de Deus. Há muitos esperando que você nesta semana seja esse porta-voz de Deus. A pergunta é: há algum profeta para consultar? Nós vamos lá para Isaías. Ele diz: eis-me aqui. Envia-me a mim. Que nesta noite, meus irmãos, há profetas, irmãos e irmãs que amem ao Senhor. Estes não fazem alianças erradas. Estes têm discernimento para com a palavra do Senhor, a verdadeira palavra do Senhor. Estes temem e zelam por esta palavra. Estes estão dispostos a pagar o preço de ser um verdadeiro profeta de Deus.